A aprovação de Lula desaba para 24% e é a pior de todos os seus mandatos. Tenho certeza que isso é a culpa de Jones Manuel, de Thiago Santinelli, Claudinho Bessa, Luiz Mourão, esse maconheiro que não tem o que fazer é ficar falando mal do governo na internet, né? Como se o governo só acertasse o tempo todo e os web comunistas estão destruindo o governo, né? Quando, na real, o próprio Lula fala, não tem o que comunicar se não tem coisa boa para falar. Bora nós, então. A aprovação do presidente Lula desabou em 2 meses de 35% para 24%, chegando a um patamar inédito para o petista em suas 3 passagens pelo Palácio do Planalto. A reprovação também é recorde, passando de 34% a 41%. Acham o governo regular 32%, antes 29%, em dezembro passado, quando o Datafolha havia feito sua mais recente pesquisa sobre o tema. Nesse levantamento foram ouvidos 2.000 eleitores em 113 cidades na segunda e na terça, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. O tombo demonstra o impacto de crises sucessivas pelas quais passa o governo, sendo a mais vistosa deles a do Pix. Ela ocorreu em janeiro, com a divulgação de que o governo iria começar a fiscalizar transações superiores a R$ 5.000 pela modalidade instantânea de transferência bancária. Parece que depois da treta do Pix, né, que o Nicolas soltou aquele vídeo, aí a Erika Hilton soltou o dela, parece que ali abriu a porteira para todo mundo brigar com o Lula, né, todo mundo desgostar do governo. Engraçado, porque isso nem foi culpa do governo, né, porque foi uma fake news. Foi uma das fake news que estava aí fazendo cor. Então, nesse sentido em si, o governo poderia ter lidado melhor? Com certeza poderia ter lidado melhor, né? Deixou ser pautado por uma fake news, não conseguiu desmentir a tempo, impactou a economia, impactou o uso do Pix, né? E é isso. E aí está refletindo até agora. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Bora lá. Ato contínuo, houve uma cobrança da oposição sugerindo controle indevido e uma enxurrada de fake news dizendo que haveria uma taxação do Pix. O governo ficou atônito e restou à Fazenda do ministro Fernando Haddad revogar a medida. Então, saiu fraco e desmoralizado. Aqui tem um gráficozinho aqui para quem gosta de ver gráfico, né? Parcela dos que avaliam o governo Lula como ótimo ou bom cai de 35% para 24%. Aí está aqui, desde 31 de março de 2023. Ótimo, bom. Estava acima de ruim, péssimo. Ruim, péssimo sempre ali, né? Dançando com regular. Agora, ruim, péssimo está no topo, regular está no médio e ótimo, bom foi lá para baixo. Lula preferiu atribuir o fiasco à sua comunicação e trocou a chefia do setor, promovendo o marqueteiro baiano Sidônio Palmeira para a vaga do petista Paulo Pimenta. Os problemas, contudo, continuaram. A inflação de alimentos é um foco constante de preocupação e o presidente não contribuiu com frases como aquela na qual sugeriu que as pessoas parassem de comprar comida cara. Não vai comprar nada, então. Acabou o café, né? Ninguém mais vai comprar café. Se na teoria parece lógico, soou como um lavar de mãos devidamente aproveitado pela mais ágil oposição. Resultado, Lula colheu a pior avaliação de sua vida como presidente. Antes havia atingido 28% de ótimo bom em outubro e dezembro de 2025, no auge da crise do mensalão, em seu primeiro mandato. Já o maior índice de ruim e péssimo fora registrado em dezembro do ano passado. Então é isso, né? Nem no auge do mensalão o governo Lula foi tão mal avaliado quanto agora. É óbvio que tem outros fatores que influenciam muito mais a opinião pública, né? Na época do mensalão era só a Globo não, né? A Globo, a Folha, o Estadão, falando mal diretamente do escândalo do mensalão e tudo mais, e tem que falar mal mesmo, né? Se for um escândalo de corrupção, tem que não falar mal do governo, mas tem que responsabilizar o governo. O foda é que agora nem isso né? O que mostra, então, como a opinião pública está muito mais sendo guiada pelas redes sociais e pelas fake news, né? Porque não era verdade que o Lula iria taxar. Também não acredito que esse 24% de a pior avaliação da história seja só por causa da questão do Pix, né? Irmão, basta ir ao mercado. Basta ir ao mercado. Né? Não tenho o que falar.
Seu terceiro mandato, iniciado em 2023, vinha sendo marcado por uma certa estabilidade na avaliação. Na média, entre 9 levantamentos do Datafolha, sua aprovação era de 36% e a reprovação de 31%. Os números atuais falam por si. Seu antagonista principal na polarização brasileira, o antecessor Jair Bolsonaro, tinha uma reprovação semelhante a essa altura de seu mandato, marcando 40% de ruim péssimo. Sua aprovação, contudo, era algo melhor, 31%. Mas esses 31% do Bolsonaro aí, irmão, é igual, né? É fanatismo. Não que o Lula não tenha uma base fanática também. Tem. A pesquisa mostra a erosão da popularidade de Lula, inclusive em grupos usualmente próximos do petista, o que deve tornar as luzes amarelas acesas no Planalto em vermelhas. São estratos com grande importância eleitoral pelo tamanho. Na parcela dos que ganham até 2 salários mínimos, por exemplo, a aprovação caiu de 44% para 29%. Eles representam 51% da amostra populacional do Datafolha, e a margem de erro no grupo é de 3 pontos percentuais apenas. Nos 33% dos ouvidos que só tem ensino fundamental, o tombo foi também de 15 pontos, de 53% para 38%. Aqui a margem de erro é de 4 pontos, nem a margem salva. Mesmo na Fortaleza, Nordeste, reduto eleitoral por excelência do petismo, apesar do avanço do bolsonarismo, houve grande prejuízo, como ótimo e bom deslizando de 49% para 33%, numa região que concentra 26% do eleitorado, com margem também de 4 pontos. Entre eleitores de Lula no segundo turno contra Bolsonaro, em 2022, o recuo foi de 20 pontos, chegando a 46%. Aqui a desaprovação quase dobrou, de 7% para 13%. Mas a desconfiança fez a opinião migrar mais para a regular, que foi de 27% para 40%. A margem de erro é de 4 pontos. Colocando os números de aprovação na forma de saldo, Lula só se sai no azul entre os menos escolarizados, com uma margem positiva de 10 pontos, e numericamente entre os nordestinos, com magros 3 pontos. Já os piores grupos em termos de saldo são as 3 faixas de renda acima dos 2 mínimos, de 2 até 5 e de 5 até 10. É uma galera que acha que é rica. E acima de 10, 45 negativos, né? Ressalvando aí que as margens de erro são respectivamente 4, 8 e 12 pontos. Tem menos pessoa para perguntar, né? Então a margem de erro fica maior. A pesquisa não fez especulações eleitorais, mas servirá de combustível para o debate surdo que se ouve nas hostes governistas acerca das chances de Lula em 2026. Outros levantamentos publicados recentemente apontam que ele segue favorito, mas ainda é cedo e não se sabe o impacto de longo prazo de uma exposição à chuva de desaprovação. O próprio presidente tem tentado sugerir cautela, dizendo que será candidato no ano que vem se estiver legal de saúde. Ele já escolheu uma linha argumentativa repetida por seus ministros para explicar a crise em que seu governo se encontra. Esse é o meu ano. Eu quero desmascarar essa quantidade de mentira que tem nas fake news, no celular, todo mundo mentindo para todo mundo. Disse em viagem à região norte na semana passada, restando sabe-se isso será suficiente para inverter a curva à hora desfavorável de sua aprovação. Enquanto isso, a oposição se mexe com os presidenciáveis mais óbvios, com o governador Tarcísio de Freitas e variantes do bolsonarismo das redes, como Pablo Marçal e Gustavo Lima, testando as águas. Bolsonaro segue inelegível até 2030. Acho que o Lula consegue reverter isso se ele resolver a questão do preço da comida, né? Mas tem que resolver de forma drástica. E eu acho que ele conseguiria resolver isso se ele abraçasse alguma pauta que realmente fará uma diferença na vida do povo trabalhador, como, por exemplo, o fim da escala 6x1. A gente quase não viu o Lula falando. A gente não viu o Lula falando disso. E foi uma pauta que furou bolha, que a gente viu esquerda falar sobre, que a gente viu direita falar sobre, e o governo não quis, ou não era interessante, ou talvez não queria entrar em conflito com o interesse do mercado, do patronato, enfim, não soube surfar essa pauta, né? Inclusive vai ter manifestação dia 16 de fevereiro, se não me engano, né? Pelo fim da escala 6x1. Isso, 16 de fevereiro, às 11 da manhã, no MASP. Ato contra a escala 6x1. Então, é isso. Se você for de São Paulo, vá. Então, é isso. Vão às ruas, cobrem fim da escala 6x1. Cobrem também o presidente Lula, né? Porque só elogiar não está dando certo. Cobrar quem está cobrando, menos ainda.